A plataforma de vídeos Rumble e a Truth Social, que é a rede social do presidente americano Donald Trump, entraram com uma ação na justiça americana, acusando o ministro Alexandre de Moraes de promover censura a cidadãos e empresas norte-americanas e pedindo que o magistrado compense prejuízos causados por suas decisões. Confira. A companhia de Trump afirma que Moraes teria ultrapassado a autoridade legal ao aplicar nos Estados Unidos leis brasileiras sobre liberdade de expressão, determinando que as redes bloqueassem publicações e usuários. Segundo o documento, isso seria uma violação à primeira emenda da Constituição americana. O texto pede que a justiça do país impeça a aplicação e a execução das ordens de Moraes em território americano. A gente, nessa ação, está pedindo danos reparatórios e pedindo que o Alexandre de Moraes, pessoa física, seja responsável por esses danos, né? A ação também cita a abertura de investigação contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, classificando o movimento como uma tentativa de silenciar opositores políticos, mesmo com atividades fora do Brasil. O advogado das empresas fez questão de ressaltar que Eduardo não participa do processo entre a empresa ligada ao presidente norte-americano e Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União determinou que o escritório nos Estados Unidos apure a nova iniciativa das redes contra Moraes. Dentro do STF, a percepção é de que o documento seria uma resposta ao avanço do julgamento sobre a regulamentação das redes sociais no plenário da Corte. No momento, o placar está 3-1 para a responsabilização das plataformas por postagens criminosas de terceiros. A denúncia também chega ao mesmo tempo em que o Supremo decidiu, por unanimidade, rejeitar um pedido da defesa da deputada federal licenciada Carla Zambelli e manter a condenação a 10 anos de prisão por invadir os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Com isso, a pena dela pode ser executada imediatamente. Zambelli segue na lista da Interpol depois de fugir do Brasil para a Itália nesta semana. Professor Nasser, eu queria pegar contigo os aspectos técnicos, né, as possíveis consequências, mas do ponto de vista do direito internacional, né? Vamos supor que, por exemplo, haja uma condenação, né? Porque se houver absolvição, certamente não haverá um efeito contra o potencial condenado, que seria o ministro Alexandre de Moraes. Mas em havendo uma condenação, ela alcança o Alexandre de Moraes aqui no Brasil? Olha, bom, boa noite mais uma vez e obrigado, é bom estar com você e com o Lorival também. Na verdade, assim, a gente tem que separar duas coisas logo de início. Uma é a questão técnica, como você dizia, né, o próprio caso jurídico que transcorre diante de um tribunal, do envelope, digamos, político em que ele se insere, né? Então, na verdade, se a gente fica só nos aspectos técnicos, a gente talvez não entenda tudo que está em jogo, né? Mas acho que precisamos passar pelas questões técnicas para que as pessoas tenham uma ideia de como isso acontece, né? A primeira coisa a dizer é que essa é basicamente uma continuação de uma ação que as duas empresas tinham começado em fevereiro desse ano, e aquela primeira versão ela tinha sido recusada pela juíza sem julgar o mérito, ou seja, sem dizer quem tinha razão ou quem teria razão, e dizendo que não havia o suficiente ainda para que a ação corresse, entre outras coisas, porque até aquele momento o Brasil e o próprio Moraes não teriam feito nenhum ato nos Estados Unidos pedindo para as empresas, digamos, obedecerem às ordens que ele tinha dado aqui no Brasil. Agora, o que dá para perceber nessa segunda peça é que eles os advogados, né, tentaram complementar a ação, mostrar com mais força, inclusive dando agora nomes e mais detalhes, etc. E a grande novidade é que pediram para Alexandre de Moraes pagar a indenização, o que antes não havia, né?
E, portanto, na primeira ação, ou na primeira parte da ação, você tinha a impressão de que não havia nada contra o próprio Alexandre de Moraes. Quer dizer, que tudo o que se estava pedindo era que o tribunal americano dissesse às empresas americanas que elas não precisavam cumprir as ordens do Alexandre de Moraes e que os tribunais americanos impedissem as decisões do Alexandre de Moraes de serem efetivas nos Estados Unidos se esse pedido viesse, né? Então, essa é a segunda parte de uma ação que já tinha começado lá atrás. Ela continua a ter um problema fundamental. Eu acho insuperável, mas a gente nunca sabe como é que os tribunais vão decidir. É que o Alexandre de Moraes, quando ele decide monocraticamente, mas ele decide como Tribunal Federal, como Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Ou seja, ele decide enquanto órgão do governo, do Estado brasileiro. Então, iniciar uma ação contra as decisões do nosso STF é iniciar uma ação diante de um tribunal da Flórida contra o Brasil, contra o Estado brasileiro. Por isso é que eles precisam apresentar com muita força um argumento. Eles dizem que o Alexandre de Moraes só pode ser objeto dessa ação porque ele teria agido ultra vires, quer dizer que ele teria ultrapassado os poderes que tem para agir legalmente e passou a agir, digamos, como um agente rebelde e que, por isso mesmo, pode ser acusado pessoalmente, né? Mas isso é uma coisa para ser resolvida aqui no Brasil, não são os Estados Unidos e muito menos o Tribunal da Flórida que vai poder dizer se um juiz do Supremo Tribunal Federal Brasileiro agiu com excesso de poder. Isso seria uma questão para ser resolvida aqui no Brasil. Sim. Então, o caminho natural dessa ação, tecnicamente falando, seria o juiz não reconhecer a própria jurisdição e dizer que ele não tem poderes para julgar o Brasil. Perfeito. Esse seria o caminho natural, mas, sim. Como a gente sabe, tem muita coisa em volta e isso pode levar a outras consequências num plano que não é o da técnica jurídica, digamos, né? Sim. O professor, Jussara, o professor ele coloca ali basicamente que a ação ela carece de legitimidade, né? Vamos dizer assim, né? E de um alcance prático caso ela evolua. A reação em Brasília, pelo menos até agora, não só em relação a esse movimento de hoje, Jussara, mas, como eu disse ali na abertura, ao movimento da carta da semana passada, do Departamento de Justiça, alertando Moraes do que eles consideram ilegalidades, a declaração do Marco Rubio, as potenciais sanções que podem vir contra o Moraes, contra o Paulo Gonet e por aí vai. Ajuda a entender, nesse contexto do que o professor responde, eu não vou dizer inércia, porque eu sei que há movimentações, o presidente Lula já deu declarações nesse sentido, mas eu tenho pelo menos uma percepção aqui de São Paulo de que o governo brasileiro não está dando muita trela, né? Não está levando muito a sério o que está acontecendo. É por aí? A sua percepção em Brasília é essa? Ou não? Tem uma mobilização, precisamos resolver, Supremo preocupado, Palácio do Planalto, AGU. Como que Brasília reagiu, vem reagindo, principalmente depois dessa ação de hoje, na pessoa física do Alexandre de Moraes? Olha, Caio, minha percepção é um pouco diferente da sua. Tem uma preocupação, tem uma atenção com esse caso. A diferença é que o governo não está querendo passar um recibo sobre isso. Acho que as falas mais duras vieram do próprio presidente Lula nessa semana, quando ele dá um recado direto, defendendo a soberania, mas o governo está mobilizado. O Itamaraty, até pela diplomacia, tenta evitar escalar isso, já disse que não quer ficar caindo nesse método trumpista de ficar batendo boca, e método trumpista e bolsonarista, batendo boca nas redes sociais, rendendo conteúdo para que eles possam explorar. Porque a avaliação de boa parte do governo é que boa parte dessas ações e dessas reações que vêm dos Estados Unidos, muito pode ser num passar de factoides. Então, toda vez que o governo brasileiro responde
responde oficialmente, ele acaba legitimando isso. Então eu observo uma preocupação, mas um cuidado de evitar passar esse recibo de que realmente há uma preocupação a mais. Agora, só para citar, entrar no assunto que você estava debatendo com o professor, sobre qual é a avaliação da AGU que começou a acompanhar esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes. As avaliações preliminares é que esse processo ele é inconsistente mesmo, não deve prosseguir, mas se prosseguir, a avaliação que não tem nenhum efeito prático contra o ministro Alexandre de Moraes, porque os seus efeitos não se estendem à jurisdição brasileira. Isso foi uma primeira análise feita ainda hoje, né, a calor ali desse novo pedido feito pelos advogados da Trump Media e da Rumble. Então, é uma primeira análise, mas mais nesse sentido. E citaram justamente o fato de que é um novo pedido dentro daquela ação ainda de fevereiro, que não houve uma decisão de mérito, né, do Tribunal da Flórida, porque via ali não tinha um pedido específico que caberia uma decisão. Então, eles se fiam nisso para tentar minimizar e dizer que não há um efeito prático a vir a partir dessa decisão. Isso, pelo menos, é a minha apuração agora do fim da tarde com técnicos da AGU. Lorival, ainda que haja neste caminho tudo o que o professor coloca, da Jussara, uma inépcia da ação, falta de legitimidade, descrição do governo brasileiro, uma falta de uma operação política e jurídica mais intensa, justamente para não passar recibo, esses movimentos têm potencial de impactar a relação de Brasil e Estados Unidos? Eu acho que é no campo político, né, que esses movimentos são muito mais consequentes, né? Os Estados Unidos começam a tratar o Brasil como, historicamente, trataram países como Cuba, Venezuela, né, adversários e regimes considerados não democráticos, né? Então, são movimentos que, aliás, o que o Salem colocava, né, tecnicamente, né, quer dizer, não, é o Brasil que tem que decidir sobre essas questões e, politicamente, ou seja, o que está por trás dessa ação é justamente deslegitimar o Estado de Direito brasileiro e o seu sistema jurídico, porque essa é a premissa que leva os Estados Unidos e mesmo a União Europeia também a adotar medidas contra autoridades ou mesmo contra países inteiros, né, sanções e assim por diante, e a legitimidade política e até moral e, em última análise, legal também para essas iniciativas é de que aquele país não tem um sistema legal próprio confiável, não é uma democracia. Então, esse tratamento que os Estados Unidos começam a dar ao Brasil, nesse sentido, é politicamente muito preocupante. Sim. Professor, o senhor havia colocado ali, acho que na sua primeira resposta, os aspectos técnicos, mas eu gostaria de ouvir sobre os aspectos políticos que, pelo que eu percebi, o senhor considera mais relevantes até do que os aspectos técnicos envolvendo essa ação. Por favor. Eu acho que a ação faz parte de um movimento mais geral, como diz o Lorival e como disse a Jussara. E agora, assim, eu colocaria talvez um contexto um pouco diferente. Primeiro, pode haver consequências pessoais para o ministro Alexandre de Moraes e elas podem ser muito duras, tá? Por exemplo, se esse caso progredisse e ele fosse condenado, por exemplo, a pagar a indenização, então ele teria uma condenação nos Estados Unidos. Se ele tiver bens nos Estados Unidos, esses bens podem ser bloqueados, confiscados, eles podem tentar executar uma sentença dessas contra o Alexandre de Moraes em outros lugares do mundo, onde ele possa ter bens, etc. Isso é dentro da própria ação que, mais uma vez, eu acho que não prospera. Mas, se eles fizerem algo a mais, aí partindo realmente do executivo, né, como eles têm ameaçado fazer, impor sanções por parte da presidência dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes,
eles podem impor, por exemplo, restrições de viagem para os Estados Unidos e também bloqueio de bens e consequências negativas para quem quer que nos Estados Unidos tenha alguma relação, especialmente econômica, com Alexandre de Moraes. Por que eu digo que isso é muito possível? Porque eles acabaram de fazer isso ontem com 4 juízas do Tribunal Penal Internacional, 2 por terem um envolvimento com uma investigação que o tribunal fez em relação ao Afeganistão, né, de crimes por parte de americanos, e as outras 2 mais diretamente pela investigação contra Israel no TPI agora por crimes de guerra. Então, que esse movimento é possível, ele é possível porque eles, inclusive, estão fazendo isso com muita gente. Mas eu ampliaria um pouco mais o âmbito político e que explica um pouco a prudência do governo brasileiro, eu acho, é que ninguém sabe exatamente o que esperar do Trump a cada momento. E o Lorival falava da Europa, o próprio J.D. Vance esteve lá na Europa, foi para uma primeira reunião lá com os líderes da Europa e ele só tinha um assunto com eles, era criticar a Europa por restrições à liberdade de expressão. E nisso ele estava avançando a agenda das Big Techs. Então, um caso como esse, que na verdade a empresa do Trump ela tem uma relação muito superficial com o caso, né? Ela está ali, eu acho que é só para dizer que é a empresa do presidente, né? Mas ele está numa espécie de cruzada pela proteção, digamos, da regulação das Big Techs ser feita só pelas Big Techs ou só pelos americanos. Então, ele está criticando todo o mundo por uma percebida falta de liberdade de expressão. Mas, por outro lado, ele está prendendo estudantes nos Estados Unidos porque eles estão se expressando de um modo que não agrada ao Trump. Então, acho que o Brasil tem razão de não passar recibo, como dizia a Jussara, tão rápido, porque a gente ainda não sabe com o que vai lidar de verdade daqui para frente, né? Sim. Mas eu diria que o Brasil, antes de qualquer coisa, deveria sustentar a posição da própria soberania, porque se ceder muito e muito fácil agora, com uma personalidade como a do Trump comandando o país mais poderoso do mundo, nós teremos problemas, né? Então, é difícil lidar com ele sem cometer erros, né? Porque ele mesmo muda de opinião muito, muito facilmente. Isso que eu ia colocar para o Lorival, para finalizar esse bloco. Lorival, qual que seria o caminho ideal? Qual que seria a estratégia brasileira, você com seu conhecimento, a ser aplicada nesses casos e neste caso? Isso, para mim, é um checkmate político, porque você tem ali a corrente de oposição, né, uma das principais correntes de oposição ao governo brasileiro, insuflando essa intriga, essa situação nos Estados Unidos. Você tem, de um lado, a necessidade do governo brasileiro de, como disse o Salem, demonstrar a defesa da soberania do país, mas, por outro lado, você tem o risco de, na medida em que o governo brasileiro assume a defesa do Alexandre de Moraes, isso eleva, né, o perfil, digamos, institucional, né, e de relações entre estados desse caso. Despersonaliza o problema e eleva para o nível da relação entre os dois países. Então, não tem como sair disso. Essa é uma armadilha da qual o governo brasileiro não tem saída, né? Então, não vai sacrificar a soberania, vai demonstrar altivez e, ao fazer isso, vai agravar a situação. Não vejo como sair disso, não há uma saída boa para essa situação.